Olá, seja bem-vindo ao canal Política Consciência. Como a sociologia surgiu no Brasil? Quais foram as suas principais referências? Os seus principais autores no momento do seu surgimento? Neste vídeo, vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história da sociologia brasileira, explorando como ela começou a se consolidar no Brasil e quais foram os principais pensadores que pavimentaram esse caminho até a famosa geração de 1930. Vamos entender o contexto, as ideias e as influências que moldaram o pensamento sociológico no país durante o período dos pioneiros. Se você curte sociologia ou quer conhecer melhor as raízes do pensamento social brasileiro, este vídeo foi produzido para você. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber avisos de novas postagens. Assim você nos ajuda a produzir mais vídeos como este. O contexto histórico do surgimento da sociologia no Brasil. O surgimento da sociologia no Brasil está relacionado ao processo de formação do Estado-nação e ao desenvolvimento das ciências sociais em um contexto de profundas transformações políticas, econômicas e culturais. No século XIX, o Brasil passava pela transição de uma economia baseada na escravidão para uma economia capitalista, ao mesmo tempo que lidava com os desafios de consolidar a independência e enfrentar as tensões sociais decorrentes da abolição e da proclamação da República. No final do século XIX, o Brasil ainda era uma sociedade agrária dominada por latifúndios e fortemente dependente do trabalho escravo. As elites intelectuais brasileiras, influenciadas pelas principais correntes de pensamento vindas sobretudo da Europa, começaram a refletir sobre os dilemas sociais e políticos que o país enfrentava. Essas elites, ainda que não formadas em sociologia, estavam profundamente comprometidas em interpretar e analisar as especificidades da sociedade brasileira, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento social, questionando a mestiçagem, o regionalismo e o papel do Estado na organização social. Somente a partir da década de 1920, com a intensificação do processo de urbanização e a crise do modelo agrário exportador, há uma mudança significativa no cenário intelectual do Brasil. O modernismo de 1922, com sua ênfase na identidade nacional e os debates sobre a formação da sociedade brasileira, abriram espaço para uma nova geração de intelectuais que começou a se voltar mais sistematicamente para uma nova agenda, relacionada sobretudo à questão da identidade nacional. Portanto, o surgimento da sociologia no Brasil está intimamente ligado a questões de identidade nacional, desigualdade racial e regional e a busca por entender os dilemas da modernização do país. Principais matrizes teóricas. As teorias que influenciaram os pioneiros da sociologia no Brasil foram essenciais para a compreensão inicial da realidade social do país, mesmo quando reinterpretadas e adaptadas ao contexto nacional. Elas foram empregadas para explicar questões relacionadas à formação da identidade nacional, abordando discussões sobre raça, cultura, desenvolvimento econômico e desigualdades sociais específicas do Brasil. Os sociólogos brasileiros frequentemente integravam elementos de diferentes correntes teóricas em suas análises, buscando uma abordagem mais ampla e que se adaptasse melhor ao caso brasileiro. Entre as principais teorias que influenciaram os primeiros autores da sociologia no Brasil, destacam-se: o positivismo. O positivismo teve em Auguste Comte a sua principal referência e com seu enfoque na observação empírica, no método científico, na crença no progresso linear da sociedade e na busca por leis gerais do desenvolvimento social, rejeitando especulações metafísicas e teológicas, influenciou profundamente o pensamento de muitos intelectuais brasileiros do século XIX e início do século XX. Essa corrente de pensamento permeou a formação do pensamento republicano e modernizador no Brasil.
o evolucionismo social e o darwinismo social. Embora estejam relacionados, o evolucionismo social e o darwinismo social não são exatamente a mesma coisa. Veja, o evolucionismo social propõe que as sociedades evoluem ao longo do tempo, progredindo de forma simples para as mais complexas. O darwinismo social representa a aplicação das ideias de Darwin sobre seleção natural às sociedades humanas. Essa aplicação é muitas vezes mal interpretada. As principais características do evolucionismo social são as seguintes: foca na ideia de progresso linear das sociedades, não necessariamente implica competição ou sobrevivência do mais apto, frequentemente categorizava as sociedades em estágios, como exemplo, selvageria, barbárie e civilização. As principais características do darwinismo social é de que ele enfatiza a competição entre indivíduos e grupos, justifica as desigualdades sociais como naturais e frequentemente é usado para defender políticas liberais, de laissez-faire, contra a intervenção social. O momento do evolucionismo social, momento de surgimento do evolucionismo social, predata Charles Darwin, com raízes no iluminismo. Já o darwinismo social surgiu após a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859. Os principais autores do evolucionismo social são Herbert Spencer, Lewis Morgan e Edward Tylor. Os principais autores do darwinismo social, Herbert Spencer, que cunhou a expressão sobrevivência do mais apto, e William Sandner. O evolucionismo social desenvolve uma perspectiva geralmente mais otimista, vendo a evolução social como um processo de melhoria contínua. O darwinismo social tende a ser mais pessimista, vendo a luta e a competição como algo inevitável e necessário. As principais diferenças entre o evolucionismo social e o darwinismo social são as seguintes: uma diferença de escopo. O evolucionismo social é mais amplo, focando no desenvolvimento geral das sociedades, enquanto o darwinismo social se concentra mais na competição e seleção. O mecanismo. O evolucionismo social não necessariamente especifica um mecanismo para a mudança, enquanto o darwinismo social enfatiza a seleção natural. Há diferença nas implicações éticas. O darwinismo social tem sido mais frequentemente associado a ideologias racistas e políticas eugênicas, embora ambas as teorias tenham sido usadas para justificar o colonialismo e o imperialismo. A temporalidade. O evolucionismo social geralmente vê a mudança como um processo de longo prazo, enquanto o darwinismo social pode ser aplicado a dinâmicas sociais mais imediatas. Portanto, embora compartilhem algumas semelhanças e às vezes até se sobreponham, o evolucionismo social e o darwinismo social são conceitos distintos, com origens, focos e implicações diferentes. Vamos às contribuições de Herbert Spencer e Lewis Morgan. Herbert Spencer desenvolveu a ideia de que a sociedade, assim como os organismos biológicos, evolui das formas mais simples para as mais complexas. Ele aplicou o conceito de sobrevivência do mais apto às sociedades, afirmando que as instituições sociais, como o governo, a economia, evoluem para se tornarem mais eficientes ao longo do tempo. Para Spencer, essa evolução era marcada pela passagem de uma sociedade militarista, caracterizada pela coesão e centralização, para uma sociedade industrial, baseada na cooperação voluntária e descentralização. Spencer também acreditava que a competição social levaria ao desenvolvimento moral e intelectual da humanidade, promovendo sociedades mais complexas e avançadas. Sua visão estava profundamente imersa no liberalismo econômico, defendendo um mínimo de intervenção estatal nos processos sociais e econômicos, uma vez que qualquer interferência poderia perturbar o curso natural da evolução. Lewis Morgan
desenvolveu uma teoria evolucionista focada na evolução cultural e social. Sua obra propôs que todas as sociedades humanas passam por 3 estágios de evolução: selvageria, barbárie e civilização. Ele via essa progressão como universal, aplicável a todas as sociedades, baseando-se na tecnologia, subsistência e organização familiar. Morgan foi pioneiro em sugerir que a evolução social estava intimamente ligada às mudanças nas estruturas de parentesco e nos sistemas de propriedade, o que influenciou tanto Marx quanto Engels, particularmente no que diz respeito à ideia de que as formas de organização econômica e social influenciam a estrutura da sociedade. Ponto em comum entre esses autores, ambos acreditavam que as sociedades evoluíam de estados simples para estados mais complexos e que esse progresso era inevitável e linear. No entanto, enquanto Spencer enfatizava a evolução das instituições sociais e a adaptação ao ambiente social através da competição, Morgan focava na evolução cultural, tecnológica e das estruturas de parentesco. Eles compartilharam uma visão etnocêntrica que via as sociedades ocidentais como o ápice do progresso humano, o que mais tarde foi amplamente criticado pela antropologia e sociologia do século XX. Essas ideias refletiam as preocupações da época com o progresso e a ordem social e estavam em sintonia com um clima intelectual que emergia após a publicação, em 1859, de A Origem das Espécies, livro em que Darwin apresentava a teoria da evolução. Outra teoria importante, muito influente no século XIX, em certa medida relacionada também com o evolucionismo, com a perspectiva evolucionista, é o determinismo geográfico. Foi uma corrente de pensamento que influenciou diversas disciplinas, incluindo a sociologia, geografia e a antropologia. E essa teoria sustentava que o ambiente físico era o fator principal na determinação do comportamento humano, na cultura e no desenvolvimento social. Alguns autores do positivismo, do evolucionismo e do darwinismo social aplicaram a abordagem do determinismo geográfico. Seus principais expoentes foram Friedrich Hatzel, argumentava que o ambiente natural moldava a cultura e a política. Ellsworth Huntington enfatizava a influência do clima na civilização. Henry Thomas Buckle aplicou métodos estatísticos à história e argumentava ser o progresso humano determinado principalmente por fatores físicos, como o clima e a geografia, e também fatores intelectuais, minimizando a importância de fatores morais. Hippolyte Taine acreditava que 3 fatores principais moldavam os eventos históricos e as produções culturais: o meio, a raça e o momento. Embora seu naturalismo não fosse exclusivamente focado na geografia, seu conceito de meio incluía fatores geográficos. Herbert Spencer, embora não fosse estritamente um determinista geográfico, incorporou elementos dessa teoria em seu evolucionismo social. Émile Durkheim, em seus primeiros trabalhos, considerava a influência do ambiente físico na divisão do trabalho social. Determinismo biológico. Corrente de pensamento que defende que as características biológicas inatas, como raça, gênero e herança genética, determinam o comportamento humano, as habilidades intelectuais e morais e o destino social. Essa teoria sustentava que fatores biológicos eram os principais responsáveis por moldar a personalidade, o desenvolvimento social e as desigualdades entre indivíduos e grupos. O determinismo biológico frequentemente estava vinculado a teorias racistas que afirmavam a superioridade de algumas raças sobre outras com base em características físicas. O determinismo biológico também foi utilizado para justificar as desigualdades entre os sexos, com a alegação de que as mulheres eram biologicamente menos capacitadas para desempenhar funções intelectuais e públicas.
a biologia era frequentemente usada como argumento para manter as mulheres em posições subordinadas na sociedade. Defensores do determinismo biológico afirmavam que a inteligência e outras capacidades humanas eram determinadas pela genética. Pseudociências como a craniometria e a frenologia, que mediam o crânio para inferir capacidades intelectuais, eram amplamente aceitas para justificar a desigualdade entre diferentes raças e classes sociais. Embora Charles Darwin não tenha defendido o determinismo biológico, sua teoria da evolução foi distorcida para justificar essas ideias. O darwinismo social, que aplicava a seleção natural ao comportamento humano, sustentava que as características biológicas superiores de certos grupos ou indivíduos os tornavam aptos a dominar os outros. Principais autores do determinismo biológico: Arthur de Gobineau, com sua obra Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, defendia que a raça branca era naturalmente superior e que a decadência das civilizações se devia à miscigenação racial. Movimentos eugenistas emergiram no final do século XIX e início do século XX, influenciados por esse pensamento. A eugenia buscava melhorar as características genéticas da população através de políticas de controle reprodutivo e eliminação de pessoas consideradas inferiores. Francis Galton foi um dos principais defensores da eugenia, aplicando conceitos biológicos de seleção artificial ao ser humano. Galton argumentava que a hereditariedade biológica determinava não apenas a saúde, mas também as capacidades intelectuais e morais. Cesare Lombroso, criminologista italiano que usou o determinismo biológico para justificar a criminalidade como resultado de fatores genéticos e inatos, associando características físicas a comportamentos criminosos. O determinismo biológico foi amplamente criticado no século XX, especialmente com o avanço da genética moderna, que demonstrou que o comportamento humano é influenciado por uma complexa interação entre fatores biológicos e sociais. Além disso, as ideias deterministas serviram de base para políticas opressivas como o racismo científico, a eugenia, a segregação racial, o sexismo e outras hierarquias sociais, e tiveram consequências devastadoras, como o nazismo e outras formas de ideologias de supremacia racial. O idealismo alemão, introduzido no Brasil, ainda que de maneira incipiente, no período dos pioneiros. Kant e Hegel foram os autores mais influentes. Defendia a primazia da mente ou espírito. O idealismo alemão argumenta que a realidade é fundamentalmente uma construção da mente ou do espírito. A percepção e o conhecimento do mundo dependem das estruturas mentais e das categorias a priori que moldam nossa compreensão da realidade. Influenciado por Hegel, o idealismo alemão adota uma abordagem dialética para entender o desenvolvimento das ideias e da realidade. A dialética envolve a resolução de contradições através de um processo de tese, antítese e síntese, que leva ao desenvolvimento e à evolução do pensamento. O idealismo explora a relação entre sujeito, a mente, e o objeto, a realidade. Enfatiza que o conhecimento é moldado pela estrutura cognitiva do sujeito e que a realidade externa é interdependente do conhecimento subjetivo. O liberalismo, corrente de pensamento político e econômico muito influente nos séculos XIX e XX, enfatizava a importância da liberdade individual como um direito fundamental. Isso incluía a liberdade de expressão, de imprensa, de associação, de religião, enfim. A crença na autonomia do indivíduo e na proteção dos direitos civis era central para a filosofia liberal. O liberalismo promovia a economia de mercado e o livre comércio, defendendo a mínima intervenção do Estado na economia. A ideia era que o mercado, através da oferta e da demanda, deveria regular a produção e a distribuição de bens, promovendo a eficiência econômica e a prosperidade. Os liberais advogavam por um Estado mínimo,
com funções restritas à proteção dos direitos individuais e à manutenção da ordem pública. A intervenção estatal deveria ser limitada e focada apenas em assegurar a liberdade e a segurança dos cidadãos. Embora não defendesse necessariamente igualdade social ou econômica, o liberalismo defendia a igualdade de oportunidades. A ideia era que todos os indivíduos deveriam ter a chance de competir no mercado e na vida pública, sem discriminação ou barreiras impostas pelo Estado. O liberalismo do século XIX estava frequentemente associado a movimentos de reforma política e social, buscando a democratização e a modernização das instituições. Isso incluía a promoção do sufrágio universal, a educação pública e a reforma das instituições políticas. Os liberais acreditavam na capacidade da razão humana para promover o progresso e a melhoria das condições de vida. Eles viam a modernização e o avanço científico como essenciais para o desenvolvimento da sociedade. O funcionalismo, sobretudo na versão durkheimiana, também encontrou espaço no Brasil. Essa corrente teórica, que via a sociedade como um organismo integrado no qual cada parte desempenhava uma função, foi aplicado para entender a coesão social e as instituições brasileiras. O monismo materialista sustenta que a única substância fundamental é a matéria e que todos os fenômenos, incluindo os mentais e espirituais, podem ser explicados em termos de processos materiais e físicos. Esse tipo de monismo rejeita qualquer explicação que envolva entidades não materiais ou sobrenaturais, afirmando que tudo o que existe é composto de matéria e energia. No monismo materialista, a matéria é a substância fundamental da realidade. Tudo o que existe, incluindo a mente e a consciência, é considerado uma manifestação de processos materiais. Essa filosofia frequentemente adota uma perspectiva reducionista que busca explicar fenômenos complexos em termos de suas partes mais simples e dos processos materiais subjacentes. O monismo materialista apoia-se fortemente em descobertas científicas e frequentemente busca integrar descobertas da física, química e biologia para explicar fenômenos humanos e naturais. Muitas vezes, o monismo materialista é associado ao determinismo, a ideia de que todos os eventos, incluindo pensamentos e comportamentos humanos, são determinados por leis naturais e processos materiais. Ernst Haeckel acreditava que todas as formas de vida, incluindo a mente e a consciência, eram produtos da evolução e da matéria. Sua visão combinava o materialismo científico com a perspectiva panteísta da natureza. Sua obra principal foi o Monismo, publicada em 1892. Friedrich Engels, coautor com Marx do materialismo histórico e dialético, aplicou o monismo materialista à história e à sociedade. Ele argumentava que a base material das sociedades e suas relações econômicas influenciam as estruturas sociais e ideológicas. A sua obra principal, Dialética da Natureza, de 1883. Karl Marx, embora não usasse o termo monismo materialista explicitamente, seu materialismo histórico e dialético é uma forma de monismo materialista que aplica uma análise materialista à sociedade e à história. Marx acreditava que as condições materiais e econômicas são a base para a estrutura social e a ideologia. Sua obra principal, O Capital, de 1867. Ludwig Feuerbach argumentava que as ideias religiosas e espirituais eram projeções dos desejos e necessidades humanas. Seu materialismo ateísta influenciou o desenvolvimento do monismo materialista, especialmente no contexto da filosofia e da crítica à religião. Sua obra principal foi A Essência do Cristianismo, de 1841. Julien Offray de la Métrie foi um dos primeiros defensores do materialismo filosófico. Em sua obra O Homem-Máquina, ele argumenta que a mente e a consciência são produtos das funções físicas do corpo e que os seres humanos são essencialmente máquinas complexas. Sua obra principal é O Homem-Máquina, de 1748.
O monismo materialista teve um impacto significativo no desenvolvimento da ciência moderna e das teorias sociológicas e políticas, especialmente nas obras de Marx e Engels. Ele promove uma visão do mundo em que todos os fenômenos são explicáveis por processos materiais e naturais, rejeitando explicações sobrenaturais e metafísicas. Isso influenciou não apenas a filosofia e a ciência, mas também as abordagens para entender a sociedade e a história. Teorias críticas. Algumas teorias críticas baseadas em uma análise mais histórica e econômica da sociedade ofereceram uma visão alternativa que questionava, sobretudo, as bases do pensamento positivista e evolucionista, mas tiveram um impacto menor do que esses pensamentos no positivista e o evolucionista na sociologia brasileira. No caso do marxismo, por exemplo, houve uma recepção fragmentada e progressiva, enfrentando resistência das correntes dominantes do final do século XIX e início do século XX, como o positivismo e o evolucionismo, que explicavam a sociedade e o Estado brasileiro com base em teorias de progresso linear, civilização e ordem social. O marxismo, com sua crítica ao capitalismo, fundamentada no materialismo histórico, na exploração de classe, busca por uma sociedade sem classes e de meios de produção coletivizados e que, portanto, criticava radicalmente as estruturas de poder e propriedade, destoava das preocupações dos pioneiros do pensamento social no Brasil, conectados aos projetos de construção e consolidação do Estado Nacional. Esses pioneiros se preocupavam principalmente com a questão da identidade nacional, com a formação racial, cultural e institucional do Brasil em um contexto pós-independência ou pós-república, discutindo o papel da burocracia, das instituições políticas e jurídicas, da mestiçagem e da educação na formação de uma civilização brasileira. Além disso, a ausência de um movimento operário forte e de organizações comunistas, somada à predominância das oligarquias agrárias no poder, dificultou sua disseminação. Foi apenas nas primeiras décadas do século XX, com o fortalecimento do movimento operário e a criação do Partido Comunista, que o marxismo passou a influenciar mais significativamente o pensamento social brasileiro. Principais autores. A geração dos pioneiros do pensamento social brasileiro, que atuou no século XIX e início do século XX, corresponde a um período em que a sociologia ainda não era uma disciplina institucionalizada no Brasil. Embora não fossem sociólogos no sentido estrito, esses intelectuais incorporaram teorias sociológicas em seus trabalhos. Suas obras, muitas vezes marcadas por um ecletismo teórico, lançaram as bases para o desenvolvimento posterior da sociologia como disciplina acadêmica no país. Eles abordaram temas cruciais como a formação da nação brasileira, as relações raciais, a cultura e a religião, a organização política, a economia e as especificidades do desenvolvimento nacional. A recepção e adaptação das principais teorias que marcaram o século XIX ao contexto brasileiro foi um processo complexo, envolvendo interpretações originais e combinações de diferentes correntes de pensamento para refletir a realidade social específica do país. Entre os pioneiros da sociologia brasileira destacam-se Tobias Barreto, Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Manuel Bonfim, Paulo da Silva Prado, Oliveira Viana e Alcântara Machado. Tobias Barreto, jurista, foi influenciado pelo pensamento alemão, especialmente pelo idealismo de Kant e de Hegel, pelo monismo de Haeckel, pelo materialismo de Ludwig Büchner, pelo evolucionismo, pelo darwinismo social e pelo positivismo. Apesar de influenciado por essas correntes, ele adotou uma postura crítica em relação a muitas delas, como quando rejeita o determinismo rígido e o cientificismo extremo de alguns positivistas, ou quando rejeita aspectos mais deterministas e racistas frequentemente associados ao darwinismo social. Sua visão era mais nuançada, enfatizando a importância da cultura e da educação na evolução social, como mostrou na obra Ensaios e Estudos de Filosofia e Crítica, de 1875.
Esforçou-se para desenvolver uma abordagem mais cosmopolita e interdisciplinar do estudo social que foi crucial para o desenvolvimento da sociologia no Brasil. Em suas obras jurídicas, como Questões Vigentes de Filosofia do Direito, de 1888, e Estudos de Direito, de 1892, mostrou uma postura crítica ao justnaturalismo e desenvolveu uma abordagem culturalista do direito, entendendo o direito como um produto cultural em constante evolução e não como um conjunto de normas imutáveis derivadas de princípios naturais. Sua teoria do criticismo jurídico propunha uma análise do direito baseado na razão e na experiência, rejeitando tanto o dogmatismo quanto o empirismo puro. Tobias Barreto foi um dos precursores da sociologia jurídica no Brasil ao enfatizar a importância de se compreender o direito em seu contexto social e histórico. Sua abordagem interdisciplinar, que integrava filosofia, direito e ciências sociais, lançou as bases para o desenvolvimento de uma sociologia crítica no país. Ele também foi um crítico do racismo científico de sua época, o que ajudou a abrir o caminho para discussões mais nuançadas sobre a formação da identidade brasileira. Joaquim Nabuco foi um jurista, mas sua atuação se estendeu à política, diplomacia, história e literatura. Nabuco foi influenciado por pensadores liberais e abolicionistas como John Stuart Mill e Victor Hugo, cujas ideias de liberdade e justiça social moldaram seu pensamento. Sua obra mais influente, O Abolicionismo, foi publicada em 1883. Neste livro, Nabuco argumenta contra a escravidão no Brasil, destacando os males sociais e econômicos causados por essa prática. Outras obras importantes incluem Minha Formação, autobiografia instigante sobre a formação de um intelectual e homem público brasileiro e de sua tomada de consciência em relação ao problema da escravidão, e Um Estadista do Império, leitura fundamental para quem deseja conhecer o Segundo Reinado em seus aspectos políticos e constitucionais. Nabuco mobilizou conceitos como justiça social e igualdade para criticar a escravidão e promover reformas liberais. Ele acreditava que a abolição da escravatura era essencial para o progresso do Brasil e que a educação e a moralidade eram fundamentais para a construção de uma sociedade justa. Silvio Romero, formado em Direito, foi crítico, ensaísta, folclorista, polemista, professor e historiador da literatura brasileira. Sua formação intelectual foi influenciada inicialmente pelo positivismo de Auguste Comte e de Hippolyte Taine e Henry Thomas Buckle, pelo evolucionismo de Herbert Spencer e de Theodor Waitz, e o monismo de Ernst Haeckel. Entre suas obras mais influentes para a sociologia brasileira, destaca-se História da Literatura Brasileira, publicada originalmente em 1888. Essa obra, além de seu valor para os estudos literários, apresentou uma das primeiras tentativas de interpretação sociológica da formação do Brasil. O livro O Brasil Social e Outros Estudos Sociológicos, publicado em 1907, também é uma importante referência. Foi uma antologia organizada sob trabalhos de Silvio Romero, extraídos de livros e artigos de sua autoria. Romero foi pioneiro na aplicação de teorias evolucionistas e deterministas à realidade brasileira, buscando compreender a formação racial e cultural do país. Ele desenvolveu a teoria do branqueamento, propondo que a miscigenação levaria gradualmente a uma população predominantemente branca no Brasil. Embora Silvio Romero seja considerado um dos primeiros a abordar a mestiçagem como parte da construção da identidade nacional brasileira, sua visão era, em muitos aspectos, uma defesa condicional e elitista da mestiçagem, baseada em ideias racistas e evolucionistas. Ele acreditava que a mistura racial era inevitável e até desejável, mas a partir de um paradigma de melhoramento e branqueamento, conceitos problemáticos que refletem os preconceitos de sua época. Embora essa teoria seja hoje rejeitada por seu caráter racista, ela foi influente em seu tempo e refletia as complexidades e contradições do pensamento racial brasileiro
no final do século XIX e início do século XX. Romero também se destacou por sua crítica ao mimetismo cultural, defendendo a necessidade de desenvolver um pensamento genuinamente brasileiro. Ele enfatizava a importância de estudar o folclore e as tradições populares como forma de compreender a alma nacional. Sua abordagem multidisciplinar, combinando elementos da antropologia, história e sociologia, foi precursora de muitos estudos posteriores sobre a formação social brasileira. Apesar das limitações e contradições de seu pensamento, especialmente no que diz respeito às questões raciais, seu esforço em compreender a especificidade da formação social no Brasil, sua ênfase na mestiçagem e seu método de análise que combinava diferentes disciplinas, influenciaram gerações subsequentes de pensadores sociais brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociologia mais atenta às particularidades da realidade nacional. Nina Rodrigues foi médico, antropólogo e pesquisador social, sendo fortemente influenciado pelas teorias em voga na Europa do final do século XIX, entre elas o positivismo, especialmente em relação à organização social e ao progresso, acreditando que a ciência podia explicar as diferenças sociais e raciais e, inicialmente, vendo a miscigenação de maneira negativa dentro desse contexto, o evolucionismo com destaque para a influência de autores do determinismo biológico, como Cesare Lombroso, fundador da antropologia criminal, e os teóricos raciais como Arthur de Gobineau e Louis Agassiz. Mas, a partir de sua experiência com as comunidades afrodescendentes no Brasil, Nina Rodrigues começou a se afastar das interpretações puramente racistas e desenvolveu um olhar mais etnográfico e cultural. Seu contato com os costumes, religiões e práticas culturais afro-brasileiras, especialmente no estudo do candomblé, trouxe uma nova perspectiva para seus trabalhos. Ele valorizou o estudo das religiões africanas, algo pioneiro no Brasil, reconhecendo o papel central das culturas afrodescendentes. Essas correntes de pensamento forneceram as bases para a sua interpretação da sociedade brasileira. Entre suas obras, destaca-se As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Publicada em 1894, essa obra foi fundamental na introdução de debates sobre raça e criminalidade no pensamento social brasileiro. Outra contribuição foi o Animismo Fetichista dos Negros Baianos, publicado inicialmente em francês em 1900 e posteriormente em português. Nessa obra, Nina Rodrigues guardou relativa distância das teorias do determinismo biológico predominantes na época e que sustentou em outros estudos, fazendo pela primeira vez no Brasil a descrição etnográfica detalhada dos mais importantes aspectos das práticas religiosas afro-brasileiras, estabelecendo novos padrões de compreensão do fenômeno e superando as noções de cunho racista sobre o tema. Outra obra importante, Os Africanos no Brasil, publicado póstumamente em 1932, mas escrito entre 1890 e 1905, em que Nina também se tornou uma referência nos estudos afro-brasileiros. Nina Rodrigues mobilizou conceitos e teorias que, embora controversos à luz do conhecimento atual, foram influentes em seu tempo. Ele desenvolveu a ideia de que as diferentes raças possuíam níveis distintos de evolução mental e moral, o que, em sua visão, justificava tratamentos jurídicos diferenciados. Seu conceito de responsabilidade penal atenuada para certas raças foi particularmente impactante no campo do direito e da criminologia. Sua abordagem aos cultos brasileiros, embora carregada de preconceitos da época, foi pioneira no reconhecimento da complexidade dessas manifestações culturais. Nina Rodrigues desenvolveu uma metodologia de estudo que combinava observação etnográfica com interpretações médico-legais, estabelecendo as bases para futuros estudos antropológicos sobre religiosidade brasileira. Euclides da Cunha. Sua formação intelectual foi marcada por uma trajetória diversificada, envolvendo matemática e ciências físicas e naturais. Foi influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin e Herbert Spencer,
pelo positivismo de Auguste Comte e pelo determinismo geográfico de Friedrich Hatzel. Sua obra mais famosa, Os Sertões, publicada em 1902, é um marco na literatura e na sociologia brasileira. Este livro, que combina relato histórico, ensaio sociológico e narrativa literária, analisa a Guerra de Canudos. Os Sertões influenciou profundamente a sociologia ao abordar a relação entre o meio ambiente e o comportamento humano, destacando o impacto das condições geográficas e sociais sobre a vida dos sertanejos. Euclides da Cunha mobilizou conceitos como o determinismo geográfico e o evolucionismo social para explicar a formação e o comportamento das sociedades humanas, na qual o meio ambiente, o clima e a geografia seriam determinantes na formação do caráter e do comportamento das populações sertanejas. Sua análise da Guerra de Canudos revela uma visão crítica das políticas governamentais e das desigualdades sociais no Brasil, oferecendo uma perspectiva inovadora sobre a resistência popular e a luta pela sobrevivência em condições adversas. Ele critica a visão racista de sua época, reconhecendo a resistência do sertanejo e denunciando o preconceito e a brutalidade do Estado brasileiro contra o povo de Canudos. Sua obra é fundamental para entender a formação social e os conflitos de identidade no Brasil. Manuel Bonfim formou-se em medicina, mas sua carreira se expandiu para pedagogia, psicologia, sociologia e história. Bonfim foi influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin e Herbert Spencer, pelo positivismo de Auguste Comte, pela crítica social e pelas ideias pedagógicas de Georges Dumas e Alfred Binet, com quem estudou na Sorbonne. Desenvolveu um pensamento original, se tornando um dos críticos mais radicais da ideia de determinismo racial e da interpretação eurocêntrica da realidade latino-americana, sendo um dos primeiros a apontar as limitações das explicações raciais e deterministas que permeavam o pensamento de muitos de seus contemporâneos. Bonfim se aproximou de uma análise mais histórica e econômica da sociedade, oferecendo uma visão alternativa que questionava as bases do pensamento dominante da época. Sua obra mais influente, A América Latina, Males de Origem, publicada em 1905, é um marco na sociologia latino-americana. Neste livro, Bonfim desenvolve o conceito de parasitismo social para explicar a exploração e o subdesenvolvimento dos países latino-americanos, criticando a herança colonial e a influência das elites locais. Ele propõe uma crítica ao colonialismo e à exploração, afirmando que os problemas da América Latina são resultado das políticas de exploração das elites e da colonização, não de alguma deficiência racial ou cultural intrínseca dos povos latino-americanos. Seu trabalho ajudou a desconstruir o racismo científico e abriu caminho para uma compreensão mais progressista das questões sociais e políticas da América Latina. Outras obras importantes incluem O Brasil na América, Caracterização da Formação Brasileira, de 1929, O Brasil na História, Deturpação das Tradições, Degradação Política, de 1930, e O Brasil Nação, Realidade da Soberania Brasileira, de 1931. Paulo da Silva Prado formou-se em Direito, mas sua atuação se estendeu à literatura, ao mecenato e à cafeicultura. Foi influenciado por autores modernistas e pelas vanguardas europeias, além de ter contato com intelectuais como essa de Queiroz, Joaquim Nabuco, Barão do Rio Branco, durante as suas viagens à Europa. Sua obra mais influente, Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, foi publicada em 1928. Neste livro, Prado analisa a formação da identidade brasileira, destacando aspectos como a luxúria, a cobiça e a tristeza, que ele considera características marcantes do povo brasileiro. Prado mobilizou a crítica ao colonialismo e a análise das influências culturais para explicar a formação social e cultural do Brasil. Ele argumentava que a herança colonial e a exploração econômica moldaram profundamente a identidade nacional, resultando em um sentimento de tristeza e melancolia
que permeia a sociedade brasileira. Oliveira Viana formou-se em Direito, tornando-se posteriormente professor. Foi influenciado pelo positivismo, pelo evolucionismo social, pelo determinismo histórico e geográfico, pela psicologia social, pelo funcionalismo e pelo conservadorismo político. Viana foi um dos intelectuais que buscou entender o desenvolvimento político e social do Brasil a partir de uma perspectiva conservadora, elitista e autoritária. Viana mobilizou conceitos como o determinismo geográfico e o conservadorismo para explicar a formação social e política do Brasil. Ele argumentava que as características regionais e a ausência de solidariedade social eram obstáculos ao desenvolvimento do país. Sua crítica ao liberalismo e às visões progressistas, que ele considerava inadequadas para a realidade brasileira, marcou profundamente seu pensamento. Sua obra mais influente, Populações Meridionais do Brasil, foi publicada em 1920. Neste livro, Viana analisa as diferenças regionais no Brasil, destacando a influência do meio ambiente na formação das características sociais e psicológicas das populações brasileiras. Ele argumentava que as instituições políticas brasileiras precisavam ser adaptadas à realidade do país, que ele via como marcada por um suposto atraso cultural das massas populares. Viana também é conhecido por sua defesa de um Estado centralizador e autoritário como forma de superar as fraquezas institucionais do Brasil e promover o desenvolvimento. Em Instituições Políticas Brasileiras, de 1949, ele propõe que o Brasil necessitava de um sistema político mais forte e coeso, que pudesse resistir à fragmentação política e social. Seus trabalhos expressam claramente os preconceitos e o elitismo de sua época. Também refletiram um esforço para entender as contradições e desafios da formação do Estado brasileiro. Eles foram importantes na consolidação de um pensamento autoritário que influenciou parte das elites políticas brasileiras durante o século XX, especialmente durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945. Alcântara Machado. Antônio de Alcântara Machado formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão, dedicando-se ao jornalismo e à literatura. Influenciado pelo modernismo brasileiro, especialmente por Mário de Andrade e Oswald de Andrade, também foi impactado pelas vanguardas europeias que conheceu em suas viagens. Sua obra mais influente, Brás, Bexiga e Barra Funda, foi publicada em 1927. Este livro de contos retrata a vida dos imigrantes italianos em São Paulo, utilizando uma linguagem coloquial e inovadora que reflete a diversidade cultural da cidade. Outra obra importante é Laranja da China, publicada em 1928. Alcântara Machado mobilizou conceitos como identidade cultural e a urbanização para explorar as transformações sociais em São Paulo. Ele destacou a influência dos imigrantes na formação da identidade paulistana e utilizou uma abordagem crítica e irônica para revelar as tensões sociais e culturais da época. Seu estilo telegráfico e fragmentado, característico do modernismo, contribuiu para a renovação da literatura brasileira e influenciou a sociologia ao oferecer uma visão detalhada e crítica das dinâmicas urbanas e sociais. Marxismo. O marxismo teve pouca influência na geração dos pioneiros da sociologia no Brasil. Autores como Antônio Picarolo e Evaristo de Moraes desempenharam papéis importantes como precursores da crítica social, embora ambos tenham tido algum contato com o pensamento marxista e socialista. Suas contribuições, como as dos demais intelectuais dessa geração, estavam mais voltadas para uma análise crítica da realidade social brasileira a partir de uma perspectiva mais jurídica, política e social do que propriamente marxista. Contudo, suas análises abriram caminho para o desenvolvimento posterior da sociologia crítica no Brasil, influenciada por correntes marxistas. Antônio Picarolo, de origem italiana,
foi um engenheiro, jornalista e professor que se estabeleceu no Brasil e se tornou um importante teórico e crítico social. Ele foi um dos primeiros intelectuais no país a refletir sobre a realidade social brasileira sob a luz do socialismo científico. Picarolo tinha uma formação mais próxima do marxismo. Ele trouxe ao Brasil um contato mais direto com o socialismo científico, sendo um dos primeiros a tentar aplicar o marxismo para a análise das condições econômicas e sociais do Brasil. Como imigrante, ele também se envolveu nas discussões sobre o trabalho dos imigrantes e as condições de trabalho no país, além de contribuir com a imprensa operária. Uma das obras mais importantes de Picarolo foi O Socialismo no Brasil, de 1908, que apresenta uma análise crítica das condições econômicas e sociais brasileiras, defendendo a aplicação do socialismo científico. Ele também foi colaborador ativo da imprensa operária, escrevendo artigos que difundiam as ideias marxistas no Brasil e promoviam discussões sobre as condições dos trabalhadores, a luta de classes e a necessidade de organização política do proletariado. Evaristo de Moraes foi um advogado, jornalista e político, e uma figura de destaque no movimento operário brasileiro no início do século XX. Ele é considerado um dos primeiros advogados a defender os direitos dos trabalhadores no Brasil em uma época em que a legislação trabalhista ainda era incipiente. Sua obra não se restringiu ao direito, pois ele também atuou como um pensador social relevante. Embora tenha tido contato com as ideias socialistas, Evaristo de Moraes não era exatamente um marxista, mas sim um defensor do socialismo reformista e do sindicalismo. Sua obra jurídica e sociológica esteve mais preocupada com as condições dos trabalhadores e a necessidade de reformas no sistema capitalista do que com uma análise marxista das estruturas de classe. Ele também se alinhava a uma postura pragmática, que defendia a mediação e negociação dos conflitos trabalhistas por meio do direito. Entre suas obras mais importantes está A Organização Operária, de 1903, onde ele discute a questão sindical no Brasil, defendendo a legalização e regulamentação do trabalho organizado. Sua atuação como advogado em defesa de líderes sindicais e trabalhadores ajudou a solidificar seu papel como um dos pioneiros na defesa dos direitos trabalhistas no Brasil. Astrogildo Pereira, um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro e um dos primeiros a tentar adaptar o marxismo à realidade brasileira, embora tenha feito contribuições ao pensamento marxista no país, enfrentou dificuldades em traduzir os conceitos marxistas para o contexto nacional. Otávio Brandão, autor de Agrarismo e Industrialismo, de 1926, fez uma das primeiras tentativas de aplicar o marxismo para analisar as estruturas agrárias e industriais do Brasil. Sua obra representou um esforço inicial de adaptação das ideias marxistas, mas ainda de forma limitada e com forte influência das interpretações europeias. Leôncio Basbaum foi um dos primeiros intelectuais a trabalhar de maneira sistemática com o marxismo no Brasil. Sua obra História Sincera da República, de 1933, ofereceu uma interpretação histórica e materialista das condições sociais e políticas do Brasil. Caio Prado Júnior, embora tenha começado a se destacar mais tarde, especialmente com a formação do Brasil contemporâneo, de 1942, foi uma figura-chave na introdução de uma análise marxista mais profunda da história e da sociedade brasileira. Portanto, a recepção do marxismo no Brasil foi um processo gradativo, influenciado por condições políticas e intelectuais adversas. Os primeiros intérpretes e autores, como Antônio Picarolo, Evaristo de Moraes, Astrogildo Pereira, Otávio Brandão, Leôncio Basbaum, Caio Prado Júnior, desempenharam papéis fundamentais na difusão do pensamento marxista, embora sua relação com a fundação da sociologia como campo formal no Brasil seja mais indireta. Eles podem ser vistos como precursores da crítica social, que mais tarde influenciaria o desenvolvimento da sociologia crítica no Brasil. Concluindo, a sociologia no Brasil começou a se desenvolver no final do século XIX e início do século XX, marcada inicialmente pela forte influência do positivismo, evolucionismo e determinismo. Esse período foi dominado por intelectuais autodidatas que exploraram temas como identidade, raça, desenvolvimento,
formação do Estado e das instituições políticas e culturais. Seus trabalhos oferecem um retrato de uma época caracterizada pela escassez de estudos empíricos e pela presença de uma forte tradição literária e ensaística, constituindo documentos fundamentais para a compreensão das ideias que moldaram o pensamento social e político brasileiro. Embora suas abordagens refletissem os contextos ideológicos e científicos de seu tempo, a geração pioneira do pensamento social brasileiro lançou as bases para o desenvolvimento da sociologia e de outras ciências sociais no Brasil, mesmo antes de essas disciplinas se consolidarem no meio acadêmico. À medida que avançamos no século XXI, revisitar os clássicos da sociologia brasileira vai além de um simples exercício acadêmico. É um convite para refletir sobre as forças históricas e culturais que moldaram nossa identidade. Compreender as críticas e inovações dos pioneiros é essencial para a construção de um futuro democrático e plural, sem perder de vista as lições do passado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bom, é isso. Até uma próxima oportunidade.